Olá, pessoal! O assédio sexual é um tema muito sensível e delicado. E falaremos hoje sobre isso com um dos maiores especialistas sobre o tema. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Como eu disse, hoje vamos falar sobre assédio sexual. E olha quem eu trouxe. Rogério Sanches, promotor de justiça, professor de direito penal e processo penal, um dos penalistas mais respeitados do país. O cara! Rogério, é um prazer recebê-lo no Papeando com Pamplona. Prazer é meu, é uma honra estar aqui discutindo um tema tão importante e que você domina muito bem. É verdade. O tema do assédio sexual é objeto das minhas reflexões na área trabalhista, desde a minha tese de doutorado em 2000. Só que Rogério é um cara que domina esse tema, né, na dogmática, produziu também, fala muito bem. E Rogério, eu quero saber, para você, o que se define como assédio sexual? Veja, assédio sexual no Brasil, ele está definido, e eu vou seguir essa definição, como a importuna insistência ofensiva à dignidade sexual de alguém praticada por uma pessoa em posição privilegiada. Assim está definido no Brasil. Certo. Quais são os principais elementos constitutivos desse tipo penal? O assédio sexual, ele é um tipo que nasceu muito depois da reforma de 84 e ele é constituído, antes de mais nada, do núcleo constranger. É imprescindível um constrangimento. Além do constranger, é um tipo que tem sujeitos próprios. O sujeito ativo só pode ser superior hierárquico ou quem tem ascendência sobre a vítima. Logo, a vítima, ela só pode ser a subordinada ou quem está sob o domínio do agente. E a finalidade desse agente é buscar vantagem ou favores sexuais. Agora, isso é interessante para nós como estudiosos sobre o tema. Queria que você falasse para as pessoas, existe assédio sexual fora do tipo legal? O Brasil, quando ele definiu o assédio sexual, ele se preocupou no assédio praticado por superior hierárquico ou quem tem ascendência sobre o subordinado ou dominado na relação ou vinculado a uma relação de trabalho. Sim. Vinculado a uma relação de trabalho. Subordinação. Exatamente. Agora, outros países trabalham o assédio sexual independentemente da posição do sujeito ativo. Outros países admitem o assédio sexual não só de cima para baixo, como de baixo para cima e de lado. Exato. Chamado de assédio ambiental. A Espanha, ela faz exatamente isso. No Brasil se discute o seguinte, Rodolfo. É possível assédio sexual do professor com o aluno? Eu posso entender isso, assédio sexual? Existe entre eles uma relação de trabalho ou uma relação de trabalho entre o professor e a faculdade? É possível assédio sexual de um bispo para com um sacerdote? Posso entender isso? Relação de trabalho? Ou alguém que tem domínio sobre o seu subordinado? Então, isso é discutível. No Brasil, assédio sexual crime, e aí respondendo a tua pergunta, tem assédios que não são crimes do 216A, porque não são praticados no ambiente de trabalho ou não tem nexo com o trabalho, mas não deixam de ser assédio. E essa é uma questão muito importante, justamente isso, porque essas outras modalidades de assédio são atos ilícitos da mesma forma. Eles só não são ilícitos criminais, então pode ser objeto talvez de uma reparação civil, por uma noção de discussão, de uma hipótese de denúncia. E aí dentro dessas modalidades, como é que você tem visto o assédio sexual na prática? Na prática, o assédio sexual, a esmagadora maioria dos casos, praticado pelo superior hierárquico contra o subordinado, repito, na esmagadora maioria dos casos, é mulher. Então, essa mulher, ela fica entre a cruz e a espada. Leva o caso adiante e coloca em risco, se não certamente em risco, seu posto de trabalho, ou então ela se cala. E aí nós domesticamos essa violência, que não deixa de ser uma violência. Aquelas que foram adiante e representaram, noticiaram o fato à polícia, etc., a questão ficou difícil no que tange à prova. A prova do assédio sexual não é fácil. Nós vamos falar sobre isso. E aí temos que encerrar essa primeira parte. E aí eu queria que você dissesse para aqueles que estão nos vendo aqui, o que é que você diria para alguém
que foi vítima de assédio sexual? Para que não se coloque como vítima individual, para que entenda que aquele crime é um crime que a vitimizou e é um potencial crime que vai vitimizar outras pessoas, para que tenha coragem de levar o fato adiante e, se possível, com calma e tranquilidade, se possível, preparar o fato de tal modo que ele fique devidamente comprovado. Isso facilita e muito o Ministério Público na ação, que hoje é o único titular da ação penal. Sem sombras de dúvida. E, Rogério, eu estou aqui feliz da vida, fascinado para discutir esse tema, que é objeto das minhas investigações e das suas. Só que eu não sou um cara egoísta. Eu tenho uma plateia aqui que está muito curiosa. Quando eu disse, eu vou gravar com o Rogério Sanches, foi uma briga para dizer ao pessoal para participar da plateia. E você quer ver uma coisa assim? Alguém quer perguntar aí? Eu não disse? Vai ser assediado. Olá, professor. Me chamo Ana Cláudia. Eu gostaria de saber como diferenciar uma cantada grosseira do assédio sexual. Ana Cláudia, essa pergunta é interessante porque ela nos obriga a analisar o caso concreto. A diferença entre uma cantada grosseira e o assédio sexual vai precisar de uma análise muito minuciosa do caso concreto. E eu acredito que esse caso concreto, ele vai ter que demonstrar, para configurar o crime, essa insistência importuna buscando a vantagem ou favor sexual. Isso é importante. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Érica. Eu queria saber se existe relação entre o poder e o assédio sexual. Érica, essa relação ela é absolutamente dependente. Ou seja, não existe no Brasil assédio sexual sem esse poder exercido pelo sujeito ativo. Ele se vale da posição privilegiada para conseguir a vantagem ou favor sexual. E essa coisa do poder está muito relacionada, muitas vezes, também à notoriedade. Essa é uma questão interessante para verificar situações de alegações de assédio sexual em que o indivíduo diz, olha, talvez aquele indivíduo seja prepotente para assediar ou uma potencial vítima de uma alevosia judicial. Olá, professor Rogério Sanches. Meu nome é Laís. Eu gostaria de saber se é possível se falar em culpa concorrente e assédio sexual. Laís, primeiro temos que esclarecer que o crime de assédio sexual ele é doloso, só é punido a título de dolo. Eu acredito que quando você se refere à culpa, você se refere à culpa em sentido amplo. Se a vítima pode ser ou não, entre aspas, culpada por ter sido assediada. A criminologia estuda isso. E a criminologia moderna encara a vítima como vítima, o autor como autor do crime. Não podemos jamais entender que a mulher ou o homem, pela roupa que usa, pelo que fala, como se produz, está chamando o assédio. Não, ela é vítima e ponto. Perfeito. E essa é uma questão, por exemplo, que ensejou movimentos mundiais, como por exemplo a Marcha das Vadias, na ideia de dizer, eu tenho o direito de me vestir, de me comportar como quero. Oi, professor Rogério, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber se o assédio sexual comporta tentativa. Thaís, essa sua pergunta me lembra de uma parte do meu livro que eu cito o Rodolfo. Por quê? Porque a maioria da doutrina entende que o crime de assédio sexual ele é um crime não habitual. Ou seja, ele se consuma com um só ato. E aí, entendendo-se que o crime é não habitual, até se admite tentativa. Por exemplo, aquele bilhete constrangedor interceptado. O Rodolfo escreve no meu livro, eu adotei totalmente essa posição dele, que o crime é habitual. Ou seja, não se consuma com um só ato, exige reiteração de atos. E a partir do momento que um só ato é um fato atípico, 2 ou mais atos, o crime já está consumado, a tentativa nesse caso fica inviável. Olá, professor Rogério, tudo bem? Meu nome é Cleusa, eu gostaria de saber qual a forma de prevenção do assédio sexual. Cleusa, essa sua pergunta de todas que foram feitas agora é a mais difícil, porque como prevenir o assédio sexual? Aliás, como prevenir todo e qualquer crime é muito difícil. Claro que o próprio ambiente de trabalho ele não pode ser propício para o assédio sexual. Por isso que muitas empresas hoje trabalham com ambientes abertos, com
os empregados trabalhando de forma coletiva, compartilhando espaço. Então eu acho que vai muito da empresa não propiciar o ambiente para que ocorra esse tipo de comportamento e também as partes se conscientizarem que isso é uma atitude totalmente medieval. Nenhum empregado é objeto, muito menos objeto sexual. Essa é, sem sombra de dúvida, a ideia de combater também com a cultura, com a conscientização. Isso é fantástico. E, Rogério, infelizmente, nós estamos chegando ao final. E por isso eu vou ter que passar para uma última pergunta. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, professor Rogério, meu nome é Edson. Eu gostaria de saber como provar judicialmente o assédio sexual. Edson, no processo penal vigora o princípio da liberdade de provas. Ou seja, todas as provas são admitidas desde que não vedadas por leis, desde que não imorais, desde que não ilícitas ou produzidas por meios ilegais. O assédio sexual, ele está sujeito a qualquer tipo de prova, testemunhal, etc. Agora, é muito difícil nós trabalharmos com prova testemunhal, pois o assédio sexual é um crime cometido às ocultas. Eu acho que vamos ter que analisar o caso concreto. Já tivemos fatos que a vítima buscou comprová-lo até com parecer de psicólogo, demonstrando o estado que ela ficou depois de ter sido assediada às ocultas pelo seu patrão. Às vezes a gravação ambiental, às vezes a ideia de prova. É muito difícil, então, buscar todos os meios de prova para convencer e formar o convencimento do juízo. Mas, Rogério, eu estou feliz da vida. Esse tema é um tema que, como eu disse, eu pesquiso há muitos anos. E ver uma outra faceta no lado criminal, com uma pessoa do seu gabarito, da sua inteligência e da sua simpatia, é um prazer enorme. Me permita encerrar o Papeando, tendo a honra de fazer um brinde contigo. Opa, brinde aqui. E, meus amigos, é hora de encerrar. Falar sobre assédio sexual é falar sobre o direito de cada um de dizer não, de cada um fazer com seu corpo o que quiser. E sobre isso, nós vamos encerrar o Papeando mais uma vez, com direito e poesia. Mas antes disso, lembre de olhar lá a hashtag Papeando com Pamplona, procure-nos nas redes sociais e dizer que é um prazer tê-lo também conosco. Daqui a pouco a gente volta.